Para que um exército possa avançar em uma região, é necessário um estudo daquela área e criar-se estratégias para que o mínimo de baixas aconteça durante uma batalha. Pois quanto mais postos avançados, que são bases de apoio para as tropas no meio do caminho, um exército ele consiga implantar, significa de que está conseguindo atingir seus objetivos e alcançando o crescimento de sua área de atuação e vitória. Ao avançar, ele vai limpando o percurso estabelecido, pois não se pode prosseguir enquanto ameaças e obstáculos estiverem pelo caminho. Quando avança, então, e estabelece esses postos avançados, tal exército demonstra que tem forças suficientes para continuar a sua jornada naquela guerra. De forma ilustrativa, a vida espiritual do crente em Jesus Cristo é desta forma, pois é necessário avançar e amadurecer na fé. Este amadurecimento ele só é possível ao se ir deixando pelo caminho tudo aquilo que atrapalha a caminhada cristã. E isso implica em uma vida de santidade, pois o pecado é aquilo que causa vários obstáculos e empecilhos para que o cristão caminhe rumo ao seu alvo, que é Jesus. Logo, é necessário lutar contra o pecado e procurar viver uma vida de santidade na presença de Deus e com isso então mortificar os nossos pecados por meio do Senhor Jesus. Cada pecado vencido é uma área limpa. Cada pecado vencido é um posto avançado no amadurecimento do crente, a fim de que o crente viva uma vida nesse mundo para a glória de Deus. E vencer o pecado só é possível quando se vive a palavra de Deus. Portanto, o ensino correto da palavra de Deus é necessário para que os crentes tenham o suporte e suprimento nas batalhas da vida. Somente por meio do ensino correto da Bíblia, da palavra de Deus, é possível amadurecer na fé. Por isso, no texto que nós leremos, havia uma decisão a ser tomada pela igreja de Corinto. Aqueles crentes permaneceriam com os ensinos de Paulo e dos verdadeiros apóstolos para que conseguissem avançar na jornada ou seguiriam os falsos mestres que estavam levantando dentro da própria igreja e que desviavam a igreja de Corinto do Evangelho. Leia comigo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 18. A primeira parte da leitura será 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 18. O texto fala o seguinte: Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Uma segunda leitura que nós faremos agora é 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 16. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 a 16. O texto fala: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus,
que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vocês, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriarei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com a verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Quando Paulo chegou, pela primeira vez com as boas novas do Evangelho, vários coríntios confiaram em Cristo para o perdão dos seus pecados e abraçaram a promessa da vida eterna, conforme nós encontramos lá no livro de Atos, capítulo 18. Não muito tempo depois da partida do apóstolo Paulo, as coisas começaram a desandar. A igreja se dividiu em pequenas panelas, concentradas em torno de líderes que cada grupo seguia com grande orgulho. Esses líderes apresentaram uma imagem, até uma mensagem, mais atraente do que a do apóstolo e seus companheiros. Usavam um discurso persuasivo e adaptavam seu discurso de acordo com a expectativa dos ouvintes. Para alguns cristãos de Corinto, Paulo e seus companheiros pareciam menos atraentes ou até mesmo loucos, conforme a gente encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, logo à frente. No texto base, o apóstolo Paulo vai direto ao assunto, onde nós lemos no capítulo 6 aqui, o final dele, e o capítulo 7. A igreja de Corinto tem um sério problema quanto à escolha de relacionamentos. Alguns se afastaram dele e dos seus da mesma forma como se aproximaram dos falsos mestres. A falha não está do lado apostólico, mas nos coríntios e sua opção por membros da igreja que, mesmo assumindo um papel de liderança, eram incrédulos. Paulo alerta a igreja sobre o perigo dessa associação e apresenta ainda uma restauração ao compromisso firmado anteriormente com o próprio apóstolo Paulo e com o ensino dele. Diz Paulo no versículo 13, como justa retribuição falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Os coríntios deviam escolher seu lado. Em quem a igreja deveria confiar? O apóstolo se dirige de forma afetuosa aos crentes e eles deveriam responder da mesma forma. Deveriam estar abertos ao zelo e cuidado pastoral genuínos, por mais que, em certa circunstância, isso não refletisse o seu desejo. Lemos as palavras cuidadosamente escolhidas por Paulo a fim de encorajar a restauração e renovação do relacionamento dos cristãos de Corinto com ele e também com seus companheiros. Quando ele os chama de filhos, não pretende ser um pai autoritário ou usar o termo a fim de humilhá-los. Pelo contrário, na maioria das vezes em que emprega esse tratamento, expressa cuidado, afeto e amor ainda mais aos coríntios que conheceram o Pai Celestial por seu intermédio. Paulo fala, logo no versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Paulo diz para os cristãos de Corinto o que ele não quer.
Ele diz que ele não quer que eles se coloquem em julgo desigual com os incrédulos. Isso fica claro. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11, Paulo diz: em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Paulo não quer que vivamos neste mundo caído sem ter contato com os perdidos. Não é isso. Precisamos que eles vejam Cristo em nós e ouçam as boas novas do Evangelho. O problema são os incrédulos de dentro da igreja. Esses é que dão problema. Agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Aí Paulo diz: com esse tal, nem ainda comais. Paulo adverte a igreja de Corinto contra permitir que os incrédulos, ou seja, os falsos mestres presentes na igreja, atuem com a sua ajuda e cooperação. Após vetar a associação com os incrédulos, Paulo informa as razões para essa ordem. Os cristãos são tão distantes dos incrédulos em assuntos espirituais que não existe base para uma parceria no ministério espiritual. Um cristão buscando união para realizar a obra de Deus com um incrédulo infiltrado é semelhante a um lobo e uma ovelha dividindo o mesmo espaço. Eles possuem naturezas totalmente distintas. Cristãos verdadeiros buscam a manifestação da justiça, os incrédulos vivem de maneira iníqua. Os cristãos vivem na luz, enquanto os incrédulos não se incomodam com as trevas. Cristãos buscam adorar e obedecer somente a Jesus Cristo como Senhor soberano. Os incrédulos, por sua vez, conscientes ou não, servem a Satanás, conforme Paulo também nos fala em 1 Coríntios capítulo 10 e em Efésios 2. Paulo diz também que nós somos santuários do Deus vivente, que a igreja é o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, ou seja, como Deus mesmo disse. Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você já tentou jogar futebol com uma bola de boliche? Ou praticou basquete com uma bola de golfe? Pois é, embora sejam objetos redondos, possuem tamanho, peso, densidade totalmente diferentes. Essa troca não funcionaria, pois cada bola foi desenvolvida com uma finalidade distinta para uma atividade específica. Da mesma maneira, cristãos e incrédulos possuem finalidades distintas. Enquanto os incrédulos são comparados a ídolos mortos, os cristãos são comparados ao templo, não um mero edifício, mas a morada do próprio Deus vivo, onde ele decidiu habitar. Deus habitou entre nós na pessoa de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nos mostra isso. Mas agora ele habita no meio do seu povo pelo seu Espírito. A igreja, corpo de Cristo, portanto, é o santuário do Deus vivo. Em uma equipe de futebol, cada um tem sua função. Todos treinam especificamente a exaustão a sua função tática a fim de auxiliarem uns aos outros e funcionarem como uma boa equipe. Imagine se, ao ouvirem o apito do juiz, cada um fizesse o que bem entendesse. O goleiro abandonasse o gol para marcar, o atacante se recusasse a chutar a bola no gol, o meio-campo não quisesse mais tocar a bola para os demais. Esse jogo seria um caos, revoltando a todos, principalmente ao técnico, que definiu as funções de cada um dentro do campo. Paulo diz no versículo 17: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Saber quem somos e a nossa função transforma o nosso posicionamento e as nossas atitudes. Tendo consciência de que o nosso Deus, em sua santidade, habita em nós, devemos temê-lo de tal modo que nos afaste do pecado. O relacionamento que Paulo nos apresenta é de um pai com seus filhos. Os filhos devem procurar santidade, pois o pai é santo. Por ser santo, o Senhor só pode habitar entre aqueles que são santos, não pelos seus próprios méritos, logicamente e biblicamente, mas pelos méritos de Cristo. Então, como os cristãos podem se tornar parceiros de pessoas que são distantes de Jesus? Essa associação é inconcebível, pois ofende a santidade de Deus Pai. Devemos nos manter, portanto, como nos fala Paulo, distantes dessas
Pessoas que têm esse tipo de atitude, que não adoram a Deus, não temem o nome de Deus. O apóstolo apela para ter um acolhimento real no coração dos coríntios. Veja que o contexto todo é Paulo mostrando que, como pastor daquela igreja, mesmo que à distância agora, por mais que Paulo tenha feito algumas visitas à igreja depois de plantá-la, agora ele está escrevendo à distância, né, por carta, mas o relacionamento dele como um pastor que ama aquela igreja. O apóstolo, então, mostra que os verdadeiros apóstolos não se recusaram a se relacionar com os cristãos de Corinto, pelo contrário, foram os coríntios que se afastaram dos apóstolos, conforme a gente encontra no capítulo 6. É o desejo de Paulo, como representante então dos verdadeiros apóstolos, promover a restauração de seu relacionamento com os cristãos daquela igreja. Paulo faz questão de destacar uma série de evidências de seu amor e afeição para com os coríntios. Podemos verificar esse amor pela forma como os apóstolos e o próprio Paulo estão lidando com a igreja. Eles não exploraram ninguém. Literalmente, Paulo afirma que eles não agiram injustamente em relação aos coríntios. Ele quer dizer com isso que não seduziram, nem corromperam ou enganaram nenhum deles. Os cristãos de Corinto não foram explorados ou enganados pelos apóstolos. A igreja de Corinto recebeu várias visitas do apóstolo Paulo. Além disso, recebeu várias cartas, das quais apenas 2 ficaram preservadas no Novo Testamento. Provavelmente, em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo tratou de uma pauta que trouxe dor para ele e para a igreja. Paulo não se arrependeu de ter enviado essa carta, mas estava profundamente triste, pois sabia da dor que ela causaria. Como um pai que deve disciplinar seu filho, Paulo sabia que não havia outro jeito de lidar com o pecado senão expô-lo e confrontá-lo com uma carta de repreensão. Mas a tristeza vira alegria quando ele descobre que sua carta produziu o arrependimento desejado, que levou à salvação e vida, ao invés da permanência na atividade pecaminosa e uma morte triste. Através do testemunho de Tito, que Paulo cita aqui no capítulo 7, Paulo recebe o relato de que os cristãos de Corinto receberam a sua admoestação com temor e tremor, e com profunda humildade e disposição de ouvir o que Deus diria a eles através de Paulo. A disposição dos cristãos de Corinto em obedecer às palavras de Paulo foi prova suficiente de que sua tristeza em relação ao pecado e seu arrependimento foram verdadeiros. Paulo se alegra muito porque sua confiança nos coríntios não era vã. Esse é o contraste entre os apóstolos e os incrédulos. Se um lado produz competição e desunião, os verdadeiros apóstolos produzem união e confiança. A igreja de Corinto se afastou dos verdadeiros apóstolos e abraçou os falsos mestres por um período. Muitos daqueles crentes lá da igreja estavam seguindo essas pessoas, esses falsos mestres. A solução era simples. Deveriam abrir o coração para Paulo e seus companheiros e quebrar os laços com os mestres incrédulos que eram servos de Satanás, pois dessa maneira poderiam amadurecer e crescer em santidade, estarem cada vez mais próximos do Senhor e se afastando cada vez mais dos pecados. Os coríntios então precisavam entender que alguns daqueles considerados os mais espirituais não eram nem mesmo salvos. Esses incrédulos que foram desmascarados por Paulo através da palavra de Deus tinham de sair do meio deles. Mesmo em tempos terríveis, o apóstolo está cheio de confiança, consolo e alegria em relação aos cristãos de Corinto, pois Paulo almejava que aqueles cristãos, aqueles irmãos e crentes em Jesus de Corinto crescessem e amadurecessem em santidade e na caminhada da fé. Por meio da palavra, por meio do ensino, da pregação da palavra, que é o único meio que nós podemos ter para conseguirmos crescer e amadurecer, viver uma vida de santidade em obediência a Deus por meio de Jesus e com a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Paulo não tem medo de tratar as mazelas da igreja de Corinto. Paulo não tem medo de ir limpando a área e implantando postos avançados por meio da palavra para que aqueles crentes continuassem a sua caminhada por meio de uma vida de santidade e obediência a Deus. Pelo contrário, mesmo sabendo que causará dor, Paulo é solidário ao sofrimento que promove arrependimento e união.
seja, Paulo não tinha medo de tratar do assunto de forma direta para que houvesse restauração, santidade na vida da igreja. Em uma sociedade individualizada como a nossa, como nós podemos nos alegrar no zelo pelo próximo? Zelar e cuidar do próximo é nossa responsabilidade, como crentes em Jesus. Produzimos união nas nossas igrejas, as igrejas locais que participamos, que somos membros? Seguimos líderes piedosos ou pessoas que nos afastam do relacionamento com Jesus e com o próximo? Fica aí uma reflexão para que nós pensemos que na nossa vida como crente em Jesus, como igreja militante nessa terra, militamos em prol do reino de Deus, o avanço do reino de Deus, precisamos ir limpando as áreas, como a ilustração dos postos avançados. E irmos colocando mais um posto avançado, e assim por diante, na caminhada cristã, na jornada que temos aqui na terra, para a glória de Deus. Que essa seja a nossa vida, que esse seja o estilo de vida que nós precisamos e devemos adotar como crentes em Jesus. Uma vida de santidade que nos aproxima cada vez mais de Deus e nos afasta dos nossos pecados. E que a gente possa ter a consciência de que isso só é possível por meio do verdadeiro ensino e da pregação da palavra de Deus.